Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda e última videoaula do minicurso de Introdução ao Patrimônio Cultural do Nudoc Unilab. Nessa unidade, iremos discutir sobre as categorias em que o patrimônio pode ser classificado, neste caso, enquanto material ou imaterial, e ainda algumas perspectivas e desafios frente à sua preservação na atualidade. Antes de iniciarmos, é importante retomar alguns pontos da videoaula anterior, que servirão como fio condutor para a introdução dessa videoaula. Discutimos anteriormente aspectos mais teóricos e conceituais sobre a formação do campo do patrimônio no Brasil, suas tensões e disputas em torno dessa trajetória de constituição. Como vimos, as primeiras ações pensando o campo patrimonial tinham uma predominância na valorização dos patrimônios de natureza material ou ainda, como são conhecidos, os patrimônios de pedra e cal, com foco na preservação da herança arquitetônica relativas ao período colonial. Essa concepção vigorou até a Constituição Federal de 1988 e é a partir dela que essa noção acerca do que seria o patrimônio nacional passa a ser ampliado, agregando também os bens de natureza imaterial. Vimos no artigo 216 da própria Constituição Federal que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Como podemos notar, o patrimônio cultural brasileiro passa, a partir de 1988, a ser reconhecido através de uma variedade extensa de elementos sobre os quais iremos abordar nessa unidade. Além disso, no parágrafo 1º do referido artigo, há uma questão muito importante que precisa ser ressaltada, pois a responsabilidade de proteção do patrimônio cultural brasileiro não é restrita apenas ao poder público, mas também com a participação da sociedade. Para subsidiar nossa discussão, nessa videoaula utilizaremos como base de estudo o texto do INFAM, Educação Patrimonial, e o texto complementar, Entre Memória e História, a Problemática dos Lugares, do historiador francês Pierre Nora. Até agora falamos bastante, mas sem aprofundarmos sobre as formas como o patrimônio pode ser classificado, a depender da sua condição, portanto, material ou imaterial. Mas o que isso representa? O que são, afinal, os patrimônios materiais e imateriais? Vejamos cada um deles. Segundo o INFAM, o patrimônio material é composto por bens físicos, dividindo-se em bens imóveis, portanto, cidades históricas, sítios arqueológicos, paisagísticos e outros, e bens móveis, que podem ser coleções arqueológicas, acervos museológicos,
documentais, bibliográficos, etc. Esses bens são ainda classificados segundo a sua natureza nos livros de tombo, onde são inscritos os bens culturais a partir de 4 classificações: Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. Nesse livro são inscritos bens culturais de natureza arqueológica que relacionam-se a vestígios pré-históricos ou históricos humanos, de natureza etnográfica, portanto, que representa referências para determinados grupos e, por último, de natureza paisagística, sendo áreas naturais ou construídas que lhes são atribuído valor social. Vejamos alguns exemplos de bens inscritos neste livro. Parque Nacional Serra da Capivara, localizado no estado do Piauí, foi criado para preservar os vestígios arqueológicos e o grande acervo de pinturas rupestres que remontam às origens da civilização na América do Sul, sendo tombado pelo INFAM em 1993. Serra da Barriga. Diante de seu valor etnográfico, a Serra da Barriga, localizada em União dos Palmares, estado de Alagoas, foi tombado em 1986. Nela foi criado o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi, referência importante para o movimento negro quilombola. Também há bens localizados no Ceará inscritos neste livro, como o Passeio Público em Fortaleza, o Açude do Cedro em Quixadá, o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico em Aracati e outros. Livro do Tombo Histórico. Neste livro são inscritos os bens culturais em função do valor histórico. São bens móveis e imóveis existentes no Brasil e cuja conservação seja de interesse público por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil. São, portanto, edificações, fazendas, marcos, chafarizes, pontes, centros históricos, por exemplo, ou ainda imagens, mobiliário, quadros e xilogravuras, entre outras peças. Como exemplos dos bens inscritos neste livro estão cidades históricas como Rio de Janeiro, especialmente por sua paisagem cultural ter sido reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, e também Salvador, Bahia, devido seu complexo arquitetônico, paisagístico e cultural que remontam à formação histórica do Brasil. Já no Ceará, estão inscritos neste livro a Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Almofala, em Acaraú, Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, em Aracati, a Casa de Câmara e Cadeia, em Caucaia, e a Casa Natal de José de Alencar. Livro do Tombo das Belas Artes. Reúne as inscrições dos bens culturais em função do valor artístico, de caráter não utilitário, como, por exemplo, os azulejos aplicados nas obras da reitoria da Universidade Federal da Bahia, em Salvador, que decoravam o Solar Bom Gosto, Palacete Aguiar, construído no século XIX e demolido em 1933. Os azulejos em azul e branco apresentam temas históricos, mitológicos e bíblicos, ou ainda os Profetas, conjunto de esculturas em pedra-sabão de Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. No Ceará, entram nesse rol o Mercado da Carne em Aquiraz, o Teatro José de Alencar em Fortaleza, fachadas da Igreja Matriz de Santana em Iguatu e a Casa de Câmara e Cadeia em Quixeramobim. Livro do Tombo das Artes Aplicadas. Neste livro são inscritos os bens culturais em função do valor artístico de forma utilitária. São objetos, peças, construções utilitárias, etc. Como exemplos de bens inscritos neste livro
estão 16 imagens sacras que representam a morte de Nossa Senhora na Capela de São José, em Canguaretama, Rio Grande do Norte, e também o forro da Capela Mor da Igreja Matriz de São José do Ribamar, em Aquiraz, Ceará, formado por painéis em madeira e ouro representando a vida de São José. Vocês poderão conferir todos os bens inscritos nos respectivos livros no arquivo Noronha Santos, no portal do Infam. O que é patrimônio material? Para o Infam, os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito às práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressões cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e nos lugares como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. Diferentemente do patrimônio material, estes são bens não palpáveis, portanto, são bens intangíveis. O reconhecimento dos bens de natureza imaterial se dá através da construção de inventários. Segundo o Infam, ele se constitui a partir de um levantamento, uma lista descrevendo os bens que pertencem a uma pessoa ou a um grupo. Quando falamos em inventariar os bens culturais de um lugar ou de um grupo social, estamos falando em identificar suas referências culturais. Esse mapeamento permite a identificação dos bens, mas não se resume a isso. Além de saber que bens são esses e que características o constituem, eu tenho que saber também o motivo do porquê eles são importantes para este grupo. O processo de inventariar é mapear, fazer um registro de bens culturais que têm um grau de relevância para as pessoas, para os grupos sociais. São experiências que podem ter sido vivenciadas em algum espaço, lugar, na presença de amigos, familiares e que fazem parte das memórias desses sujeitos. Esses registros são importantes para mantermos a memória e os sentimentos vivos, bem como para compartilharmos esses sentimentos com quem não estava lá conosco. Quando fazemos um inventário de um bem cultural, tratamos de descrevê-lo e documentá-lo, escrevendo sobre ele, fotografando, filmando, fazendo entrevista, gravações sonoras e outras formas de documentação. Trata-se também de levantar informações já produzidas sobre aquele bem em outros locais, como arquivos e bibliotecas. Documentos, mapas, fotografias, filmes, cartas e outros registros também podem ajudar nesse levantamento. Desse modo, de acordo com o nosso texto base Educação Patrimonial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Infam, podemos elencar aqui algumas categorias em que são classificados os bens de natureza imaterial e que são escritos em 4 livros de registro, portanto, o livro de registro dos saberes, o livro de registro das celebrações, livro de registro das formas de expressão e o livro de registro dos lugares. Vejamos cada um deles. Saberes são formas próprias de produzir algum bem ou realizar algum serviço, como a receita de uma comida típica ou uma técnica especial utilizada para tocar ou produzir um instrumento musical. Podem ter sentidos práticos ou rituais, sendo que, às vezes, reúnem as duas dimensões. É o caso das práticas relacionadas à cura,
presente nas benzeduras ou pagelanças. Envolvem o conhecimento de técnicas e matérias-primas que dizem muito sobre o meio ambiente e o modo como as pessoas interagem com ele. Um exemplo é um dos ofícios tradicionais de pescador, quebradeira de coco-babaçu, catadores de açaí, garimpeiro, seringueiro ou a maneira de construir uma casa de taipa, adobe ou madeira, como nas palafitas, etc. Exemplos: ofício das paneleiras de goiabeiras, ofício das baianas de acarajé, ofício dos mestres de capoeira. Lugares. Alguns lugares podem possuir significados especiais para a comunidade porque neles coisas importantes acontecem ou já aconteceram. Podem se tornar referências lugares como uma feira, uma casa, uma paisagem, uma praça, um bosque, um sítio arqueológico, um centro histórico, uma rua, um rio, uma ruína de construção antiga, etc. Esses lugares, assim como outros, são importantes, pois reforçam a ideia de pertencimento a uma dada sociedade e o reconhecimento de ações coletivos. São, na perspectiva de Nohar, lugares de memória, representam restos de memória, ou melhor, locais que salvaguardam esses restos, portanto, museus, arquivos, cemitérios, santuários, associações, são os marcos, testemunhas de uma outra era das ilusões de eternidade. Exemplos: Feira de Caruaru, Tava, lugar de referência para o povo guarani, Feira de Campina Grande. Celebrações. São eventos coletivos em que se comemora ou rememora algum acontecimento. Geralmente são organizadas com antecedência e envolvem muitas pessoas, às vezes diferentes grupos da sociedade. Em geral, as celebrações se repetem a cada ano ou de tempos em tempos e são passadas de geração para geração. Podem ter significado religioso, como as festas dos santos padroeiros das cidades ou as festividades dos terreiros de candomblé. Podem ser de caráter cívico, como as comemorações das datas importantes da pátria ou da cidade, ou relacionadas aos ciclos produtivos, como as festas do milho, da uva, do peixe. Podem ser formas de marcar momentos especiais da vida de uma pessoa junto à sua comunidade, como acontece nos rituais de passagem para a vida adulta de alguns povos indígenas ou nas festas de casamento. Exemplos: Círio de Nossa Senhora de Nazaré, Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão e Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio em Barbalha. Formas de expressão. São as diferentes maneiras pelas quais uma comunidade demonstra e comunica sua cultura, música, dança, literatura, causos, pinturas, esculturas, etc. O mesmo bem cultural, entendido como forma de expressão, pode envolver várias dessas linguagens. Pode ser uma encenação típica que envolva música, dança e teatro. Um exemplo são as diferentes encenações com a figura do boi em todo o Brasil. Podem ter diferentes sentidos: religiosos, como uma folia de reis ou uma procissão. Podem comunicar protestos sociais, como o hip hop. Podem fazer parte dos períodos de trabalho, como os cantos de mutirão, e outras maneiras de comunicação, como os modos de falar, as línguas indígenas, dialetos, sotaques e termos típicos, como gírias. Exemplo: samba de roda do recôncavo baiano, frevo, tambor de crioula do Maranhão e roda de capoeira. Desafios e perspectivas do patrimônio na atualidade.
Como podemos ver, o campo do patrimônio cultural apresenta múltiplas faces e requer a participação de diferentes agentes para sua identificação e preservação. Mais que isso, este é um campo que, apesar de ter um longo trajeto já percorrido, ainda enfrenta desafios. Um destes está na manutenção e conservação dos bens de natureza material, bem como aqueles de caráter arquitetônico. No plano dos bens de natureza imaterial, se faz cada vez mais necessário o mapeamento desses bens através do inventariamento e ainda o engajamento e participação da sociedade para a identificação e reconhecimento dos bens relevantes para determinados grupos, principalmente pelo fato desse mapeamento não ser algo obrigatório, sendo necessária a participação cidadã para o reconhecimento do bem perante o Estado. O desafio do INFAM equivale ao seu legado. Romper o olhar único sobre o patrimônio luso, ampliar ações na preservação da memória indígena e quilombola, do conhecimento tradicional, da arquitetura vernacular, do patrimônio industrial, compreender o patrimônio como suporte para políticas sociais, enfrentar a fetichização do objeto tombado são algumas questões que possibilitam uma reavaliação simbólica do que se pressupõe como patrimônio brasileiro. Essa ampliação conceitual também permite colocar o patrimônio para além de seu reconhecimento, na escala de valores coletivos como fundamento determinante do projeto de desenvolvimento que se redesenha para o país. Através desse panorama geral acerca das categorias de patrimônio material e imaterial e alguns dos seus desafios na atualidade, encerramos aqui a nossa segunda e última videoaula do minicurso. Com isso, esperamos que os cursistas consigam ampliar seus conhecimentos sobre a temática e despertem o interesse por seu aprofundamento. Gostaria de lembrá-los que o prazo final para a submissão das atividades na plataforma do Google Classroom se encerra no dia 11 de agosto. Fiquem atentos aos prazos. Agradeço a todos e todas que se inscreveram e espero que o minicurso tenha contribuído para a formação de vocês. Obrigada!